Olá, povo de Deus, graça e paz. Que bom estar com você mais uma vez, onde podemos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, nosso grande Deus. Eu queria ler com você hoje a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 até o 25. E a Bíblia fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A morte de alguém pode resultar em benefício para outras pessoas. Por exemplo, quando soldados, eles dão a vida na guerra para defender a sua pátria, as gerações seguintes desfrutarão do benefício da liberdade. Outras pessoas podem, com a sua morte, abençoar outras, como por exemplo, na doação de órgãos. Uma pessoa morre, ela doa o seu coração, ela doa o seu fígado, o seu rim, suas córneas, e ela continua abençoando outras vidas que se beneficiarão daqueles órgãos. Ou talvez um pai, uma mãe, que ao ver o filho em perigo, ele dá a própria vida para salvar o seu infante. Vidas que morrem para salvar outras. Mas nada se compara com a obra de Jesus, quando ele morre para dar vida a todo aquele que nele crê. A obra de Jesus é perfeita, a obra de Jesus, ela é completa. Jesus morreu e ressuscitou, e a sua morte e ressurreição trouxe grandes benefícios para nós. O autor de Hebreus, ele fala justamente sobre isso, sobre esses benefícios que a morte do Senhor Jesus trouxe para nós. A primeira bênção, o primeiro benefício que a morte de Jesus traz para nós é o acesso à presença de Deus. Olha o que o autor de Hebreus fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. A Bíblia vai remontar a história do Antigo Testamento, quando Deus estabelece a construção do tabernáculo, e ali nas três partes do tabernáculo havia uma santíssima, o Santo dos Santos, e naquele lugar só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Todo aquele que ousasse apresentar fogo estranho para Deus morria. Talvez você lembre de Nadab e de Abiú, talvez você lembre de Corá, Datã e Abirão, que foram punidos com morte, porque apresentaram fogo não agradável a Deus. Agora imagine essa cena, sabendo desse histórico de mortes, e o próximo sumo sacerdote entraria amedrontado no Santo dos Santos. Diz a história que alguns desses homens entravam com uma corda amarrada a eles, porque se morressem, os sacerdotes teriam que arrastá-lo, porque não poderiam entrar dentro do Santo dos Santos. Mas o autor de Hebreus, ele fala agora, que através de Jesus, agora nós temos acesso a esse Santo dos Santos. Você vai lembrar que o pecado nos separou de Deus, desde Adão. A Bíblia fala em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Desde Adão, fomos separados da comunhão do Pai por conta do pecado. Mas agora em Jesus, nós não precisamos de nenhum outro mediador, nós não precisamos de nenhum sacerdote humano, apenas a intrepidez de entrar no santo lugar, pelo nome e pela autoridade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas lembre-se que, pelo fato de não haver mais mediador, sacerdote humano, não quer dizer que devemos nos aproximar de qualquer jeito diante de Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A Bíblia fala que a forma de nos aproximarmos de Deus é em santidade.
O próprio autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, fala que devemos nos aproximar de Deus, seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que grande benefício a morte de Jesus trouxe para nós. Ela restaurou o nosso acesso de comunhão ao Pai. Tenha prazer por essa comunhão, ore mais, busque mais a Deus, medite na sua palavra, cultue esse Deus maravilhoso. Você agora tem acesso a Ele pelo novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro de Deus. Esse é o primeiro benefício, acesso à presença de Deus. O segundo benefício é o acesso às promessas de Deus. Observe bem que nos versículos 23 e 24, a Bíblia vai continuar mostrando esse benefício. A Bíblia diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus amados, nós temos o benefício do acesso às promessas de Deus. E essas promessas de Deus, elas geram no nosso coração a esperança. O autor de Romanos, Paulo, no capítulo 8, fala que nós somos gerados, nós somos nascidos baseados nessa esperança. E essa esperança que tem promessas maravilhosas que se cumprirão na minha e na tua vida. São mais de 8.000 promessas que Deus tem para você. Talvez muitas delas não aconteceram ainda, não se cumpriram na tua vida, mas é por isso que nós temos a esperança viva, latente no nosso coração, jungida a uma fé inabalável, porque também esse acesso à esperança, às promessas de Deus, são promessas que geram convicção. Olhe comigo o versículo 23, que fala: pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, esse Deus que prometeu bênção para a tua vida, Ele é fiel para cumprir a palavra. Não precisa ser cobrado, nem colocado no canto da parede, como alguns pastores loucos ensinam. Basta crer. Basta confiar que todas as promessas de Deus se cumprirão na minha e na tua vida. E essas promessas, então, elas não geram dúvida, elas geram convicção. A Bíblia fala lá em Provérbios 13, 12, que as promessas que não se cumprem, elas fazem entristecer o coração. Mas o mesmo Provérbios capítulo 14, a Bíblia fala que o justo, mesmo morrendo, tem esperança. Creia que Deus é fiel para cumprir as promessas que fez ao seu povo. Creia que Deus é fiel e poderoso para abençoar a tua vida. Devemos lembrar, meus amados irmãos, que o túmulo está vazio, mas o trono do universo não está. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículos 2 a 6, nós lemos que Jesus Cristo, Ele está sentado no trono do universo, e todos se curvam perante Ele, os 24 anciãos se prostram diante dele, os relâmpagos, os raios, as luzes, são para mostrar a glória dEle, o mar de vidro está estático ante a glória do Senhor. Tudo isso porque Ele é fiel, e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. E a morte dele trouxe e nos deu, melhor dizendo, acesso a todas essas promessas. Mas além dessas bênçãos, do acesso à presença de Deus, do acesso às promessas de Deus, a morte e ressurreição de Jesus traz a nós o benefício do acesso à igreja de Deus. Temos acesso à comunhão do povo de Deus. Olha o que fala o versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Que benefício maravilhoso é a igreja poder ter comunhão, experimentar uma comunhão viva, proporcionada pela obra da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A Bíblia fala que essas bênçãos são para mim e para você. A Bíblia fala no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, verso 1, oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E o Salmo continua, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É no ajuntamento da igreja, é no ajuntamento do povo de Deus, é na comunhão do povo de Deus que o nosso Deus ordena a bênção. São bênçãos presentes.
mas também há bênçãos futuras desse ajuntamento. Ele fala em Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. As portas do inferno, que mesmo que lutem contra a igreja, não a destruirão. O que é interessante é que tem gente que não quer ir à igreja. Tem gente que fala assim: eu prefiro ser crente em casa. Mas a Bíblia não fala que tem crente em casa. A Bíblia não fala que há pessoas desigrejadas. A Bíblia fala que quando nós não congregamos, nós estamos pecando. E é o que o autor de Hebreus fala: não deixemos de congregar. E é interessante que no versículo 26 em diante, ele exorta aqueles que abandonam a vida comunitária do povo de Deus, pensando que serão salvos. Olha o versículo 26: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E a Bíblia continua no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado você que não tem tido tempo para ir à igreja. Cuidado você que tem usado de subterfúgios para não congregar com os seus irmãos. Ora briga com um, ora está chateado com o outro. É uma pessoa azeda, amargurada. É no ajuntamento da igreja que Deus ordena a bênção. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pela unidade da igreja. Paulo fala em Efésios 4 que devemos lutar perseverantemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. São benefícios da morte e ressurreição de Jesus para mim e para você. Desfrute deles e com certeza nós cumpriremos a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe tua vida poderosamente em nome de Jesus.